Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Nós vamos terminar hoje o capítulo 9, né? Aqui nós estamos na sequência daqueles milagres que Pedro está fazendo, né? Jesus está fazendo através de Pedro, melhor dizendo. Primeiro foi a cura de Enéas, agora a ressurreição de Dorcas. Depois a gente vai ver mais dois, que é uma sequência de narrativa que o autor, Lucas, decide colocar justamente para mostrar há poder no autor da vida para curar o doente, há poder para ressuscitar um morto, há poder em Jesus para qualquer coisa. Não há limite nele. Muitas vezes há limite na nossa fé, né? Nós atrapalhamos esse agir de Deus. E o 36 diz: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Então, isso aqui é a introdução da história de Dorcas. Ela morava em Jope. Quem já foi a Israel deve se lembrar dessa cidade. É uma cidade que tem um peixe, acho que é uma baleiazinha na entrada. Quem já foi deve se lembrar. Uma cidade bem bonitinha, pequena, fica à beira do mar, então era uma cidade portuária. E ali a gente também vai à casa de Simão o Curtidor, né? Pelo menos que os guias falam que é, né? Claro, pode não ser justamente aquela casa, mas foi ali. Tudo se passou ali. Jope continua no mesmo lugar. Mas depois de Jope vem uma informação diferente de tudo que tem na Bíblia. Discipular. Nós não vemos isso de nenhuma outra parte. Normalmente a palavra discípulo é atribuída aos homens. Todas as vezes que a gente lê sobre discípulo, isso está atribuído à figura masculina. E aqui há uma exceção em todas as escrituras que Tabita era uma discípula, ou seja, é um privilégio das mulheres também, por mais que a gente já saiba disso, porque a nossa vida é de discípula, mas você vê isso registrado nas escrituras, é muito interessante, né? Nós não precisamos ficar limitadas a só os homens fazem isso, só os homens são considerados, porque hoje até no meio evangélico tem entrado esse pensamento feminista, né? Que as mulheres têm que mostrar o seu valor, que elas têm que se empoderar através da sua postura, do seu discurso, enquanto o céu não trabalha dessa forma. Você se empodera com Deus, não através de um discurso, não através de uma bandeira. E aí, quando você lê que uma mulher que não tinha título humano, porque ela era costureira, nós vamos ler a história dela aqui, o que ela fazia? Era um trabalho silencioso, porque eu sou filha de uma costureira, eu sei que a maior parte do tempo a costureira passa uma vida solitária à máquina. O máximo que ela tem é um radinho que ela fica ouvindo, mas ela fica ali, com os tecidos e a máquina dela. Então, não era uma vida de pregação, evangelização, aconselhamento, não era uma mulher que aparecia. Era uma mulher, certamente, que ficava muito tempo sozinha, dentro de um quarto, de uma sala, dentro da sua casa, costurando túnicas. E aí ela é considerada discípula. Esse contraponto, como uma costureira pode ser considerada discípula? Porque se fosse uma mulher importante, uma mulher que tivesse um perfil arrojado, que comandasse outras pessoas, que liderasse através das pregações, das suas obras assim visíveis, você poderia entender, ela foi considerada discípula por causa disso. Não, Tabita não foi considerada discípula por causa de visibilidade
ou por causa de inteligência, de discurso, de influência. Muito pelo contrário. Hoje nós estamos no mundo dos influenciadores, né? A era digital traz essa inovação que antes nós não tínhamos. As pessoas são muito influenciadas por outras pessoas. Eu soube um tempo atrás de uma influencer que conseguiu vender em menos de um mês uma quantidade. Ela lançou um perfume e ela lançou esse perfume com um sucesso tão grande. Ela ganhou muito dinheiro. E as pessoas compraram o perfume pela internet sem nunca terem sentido. Elas não sentiram aquela fragrância. Compraram simplesmente porque houve a propaganda daquela pessoa. Olha como as pessoas são altamente influenciadas hoje. Então, há necessidade de fazer uma reflexão entre influenciadores e influenciáveis. Porque, por mais que nós estejamos vivendo num tempo diferente, o mundo hoje mudou, né? A gente olha para a Bíblia, como as pessoas viviam no passado e como se vive hoje, você vê, o mundo mudou. Mas os princípios de Deus continuam os mesmos e continuam valendo. Então, eu tenho que adequar essa minha vida moderna aos princípios que foram estabelecidos há 5.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás, quase 6.000 anos, como o Decálogo. A minha alma continua precisando ser submissa aos 10 mandamentos. Mas, no mundo de influenciados e de influenciadores, isso fica difícil, porque as pessoas querem se submeter ao conselho dos outros, ao que as pessoas julgam como bom, como adequado para o seu tempo. É essa roupa, é essa comida, é esse o comportamento, é esse o cabelo. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Qual é a sabedoria de Deus? Né? Então, eu fiquei chocada quando eu li aquilo. Como que essa mulher conseguiu vender tantas unidades assim de um perfume que ninguém sentiu? Porque se você estivesse vendendo uma roupa, por exemplo, uma roupa você viu, né? Mas o perfume é um produto que as pessoas precisam sentir. Não dá para comprar um perfume sem você sentir. Então, para mim, aquilo foi o ápice da loucura da modernidade. E as pessoas têm isso como algo positivo. Então, Tabita influenciou. Ela é uma influenciadora no seu tempo, mas uma pessoa que influencia dentro da vontade de Deus e sem esses recursos. Às vezes nós queremos criar um impacto na comunidade que nós vivemos, junto às pessoas que nós conhecemos, e nós pensamos que é preciso muita coisa. Eu preciso conhecer muitas escrituras, eu preciso saber falar, eu preciso saber pregar, eu preciso saber fazer um vídeo, eu preciso saber... Se nós formos olhar para as exigências desse mundo, nós nunca vamos estar à altura. Né? O crivo do mundo é muito difícil de ser alcançado, porque os padrões oscilam o tempo todo. Agora, o padrão de Deus não muda, é o mesmo. O que valia para Tabita continua valendo para a gente. Então, somos nós também discípulas de Jesus? E ela tinha 2 nomes, como a gente já viu, né? Tabita em aramaico, Dorcas em grego. E aí vem a descrição, o resumo da vida dela, digamos assim, né? Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. O nome Tabita, em aramaico, quer dizer gazela, pequena gazela. E gazela é um animal muito gracioso, né? Normalmente, quando se fala em gazela, você vê como um animal elegante, porque a forma dele andar, a gazela é diferenciada dos demais. Ela é delicada, ela é bonita, né? Então, ao colocar o nome, um judeu pensa na característica que ele quer que aquele filho tenha. Não é como
hoje em muitos países, como o Brasil, que as pessoas escolhem nomes assim, aleatoriamente, junta o nome do pai e da mãe, cria um novo nome, pega o nome do artista. Não, na cultura judaica, o nome é algo que vai imprimir na pessoa características que ela vai carregar durante toda a vida. E aqui é como se os pais estivessem dizendo, ela vai ser encantadora, ela vai ser bonita. Mas você não vê essa descrição física de Tabita. Não está aqui que ela era uma mulher elegante, que ela era bonita. Está aqui que ela era uma mulher cheia de boas obras, ou seja, a beleza dela não ficou restrita a um nome ou uma beleza física, mas a beleza da alma, a beleza do coração, a beleza daqueles que servem, a beleza da generosidade, a beleza do amor, a beleza do serviço, né? Que são também categorias que hoje isso não é talvez encorajado, não tenha muito valor, nem é visto. As pessoas às vezes nem reparam isso, porque elas estão aplaudindo um corpo escultural, uma pele lisinha, um cabelo brilhante, um look perfeito. Mas a beleza aos olhos de Deus tem outro padrão. Quando Pedro fala, o apóstolo Pedro mesmo, o Senhor que está aqui no centro dessas passagens, né? Ele fala, não seja a beleza das mulheres, o frisado do cabelo, o enfeite, as pérolas. Por quê? Desde o início a mulher costuma dar muito valor a essas coisas. Nós acordamos de manhã, nós vamos ao espelho e ninguém vai passar uma maquiagem, arrumar o cabelo para tentar ficar mais feia. Todo mundo vai para tentar ficar mais bonita, não é? A nossa busca não é essa, é melhorar o que você está vendo. Às vezes você se choca de manhã, mas você fala, vou dar um jeito nisso. Espera aí que uma escova vai dar um jeito, um batom vai levantar aqui a moral. Mas a beleza física é como a beleza das rosas. De repente você olha para uma rosa, ela está linda, mas no outro dia ela já não existe, ela murcha. Então a nossa vida não pode estar firmada em cima dessa busca pela beleza. Porque a beleza do corpo tem data de validade, vai passar e passar para todo mundo, e passa muito rápido, né? E a beleza do corpo, ela precisa sempre ser abastecida. Não é algo que você adquire e aquilo fica. Ela não dura, você vê, há um esforço de ir lá arrumar o cabelo, às vezes se gasta, vai no salão de beleza, mas aquele cabelo vai durar 3 dias. Dependendo, porque se for oleoso dura menos ainda, 4 dias. Depois o cabelo volta a tudo que era. Quem tem cabelo branco, por exemplo, sabe o que é isso, não é? Dura tão pouco tempo uma tintura. E logo vem o cabelo branco gritando, olha, estou aqui, o seu estado real é este, hein? Não esqueça. Por isso que nós temos que investir nessa beleza da alma. Aqui não está falando que ela era uma mulher cheia de vestidos, embora ela fosse uma costureira. Ela era uma mulher cheia de sapatos, ela era uma mulher cheia de bolsas, ela era uma mulher de um cabelo lindo. Ela era cheia de boas obras. Se tivesse falado que ela tinha boas obras, já seria maravilhoso, mas aqui fala que ela era cheia de boas obras. Às vezes, quando nós decidimos investir muito na beleza física, nós deixamos de ter tempo para ter boas obras, porque o relógio não muda, é o mesmo para todo mundo. Todas as pessoas, olha como Deus é justo, todas as pessoas têm ao seu dispor 24 horas. O dia de todo mundo é igual. E aí as prioridades é que ditam o que nós vamos fazer com aquele tempo. Quem decide cuidar muito do que é físico vai perder tempo para cuidar da alma, para cuidar do que é espiritual. Tudo é uma questão de investimento. Às vezes você olha para uma pessoa, uma mulher, no caso, ela é bonita, você admira, de repente, a forma como ela se veste, a forma como ela se maqueia, a forma como ela arruma o cabelo. Mas já parou para pensar que ela pode ficar horas fazendo aquilo
Enquanto você, aquelas horas, você está dedicando às pessoas, você está se dedicando à palavra, você está se dedicando àquilo que é eterno. E isso faz toda a diferença, porque o que é físico vai passar e a pessoa vai ficar sem nada. Hoje, a maioria das mulheres estão numa corrida e dedicando a vida numa busca que, ao final, vai retornar em mão vazia. Não tem nada. Por isso que é preciso, às vezes, ficar com uma certa insatisfação. O rosto não vai estar tão lindo, o cabelo não vai estar perfeito, né? E qual o problema nisso? Nós temos que aprender a lidar com essas imperfeições do corpo, as imperfeições da roupa, a imperfeição do cabelo, né? Às vezes, assumir os brancos vai ser libertador, né? Às vezes, descobrir que há beleza também numa unha que não foi feita. Porque aquela escravidão, a unha tem que estar feita, a unha tem que estar feita. Mas e se um dia não der para a unha estar feita? Qual o problema? É preciso rever a nossa lista de coisas importantes. Para Tabita, o importante era servir a igreja, servir as pessoas mais simples, que ela servia as viúvas. Uma discípula para as viúvas, para as mulheres aflitas. Esmolas aqui é obras de caridade. Ela tinha boas obras e obras de caridade. Na língua portuguesa, a palavra esmola soa mal, né? Que parece uma coisa que você está dando que não te custou nada. Pelo menos esse é o entendimento que a gente tem da palavra esmola. Os 10 cêntimos que você dá assim, que você nem vai sentir falta. Mas, no contexto bíblico, esmola não é isso, né? Você vai ver várias vezes a palavra esmola. E se fosse algo ruim, não estaria lá. Então, é uma obra de caridade. É aquela obra que você, de repente, não se preparou, houve uma necessidade, um exemplo, a pessoa que você está andando, aparece alguém no seu caminho com fome, aflito, precisando de uma comida, precisando de um casaco, e naquele momento você pega o que tem e você dá. Isso é uma esmola. Agora, a boa obra é aquilo que você se prepara, você está fazendo, como no caso, as vestes. Ela ia lá, comprava o tecido, ou ela mesma preparava o tecido, ela cortava, ela costurava. Era algo que iria demandar um tempo, né? A diferença aqui, a Bíblia coloca as duas coisas porque elas são diferentes. Vamos para o próximo versículo. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. Pessoas fiéis, pessoas generosas, pessoas tementes também sofrem. Muitas vezes há um evangelho triunfalista que mostra que as pessoas de Deus não passam por problemas, que as pessoas de Deus, se adoecerem, elas vão ser curadas assim, praticamente no mesmo instante. Não vai acontecer nenhum mal com elas, só que não é verdade isso. Aqui a vida de Dorcas mostra isso. Ela estava servindo, ela era uma discípula, ela era uma mulher de Deus, e o que acontece? Naqueles dias ela adoeceu. A Bíblia não fala qual foi a doença, mas era uma doença grave que a levou à morte. Então, nesse percurso nosso, nessa jornada cristã, nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar perdas. Deus não vai nos poupar das situações difíceis. Quando nós vermos alguém doente ao nosso redor, às vezes você vê uma outra esposa, você vê uma obreira, e ao invés de ficar tentando apontar o dedo e descobrir por que como os discípulos de Jesus, né? Senhor, quem pecou aqui? Foi ele, foi o pai, foi a mãe? Vamos ajudar essa pessoa? É muito melhor, é muito mais proveitoso. Normalmente se tenta achar o motivo, ao invés de ajudar a pessoa. Então, pessoas fiéis podem adoecer. Por quê? O nosso corpo, essa matéria aqui, está ligada ao pecado.
Desde que Adão e Eva pecaram no Éden, o corpo humano perdeu aquela perfeição. Deus criou o corpo, Jesus também, porque foi a Trindade ali. Quando o homem foi criado, a família divina, a família de Deus estava ali reunida, e o corpo foi criado com perfeição. O homem foi criado para viver eternamente. Não haveria morte. Só que veio o pecado. E o pecado de um homem contaminou toda a raça humana. Nós nos convertemos, nós temos o Espírito Santo, mas esse corpo carrega ainda as marcas daquele pecado do Éden. Por isso que a velhice vem, as dores, né? As doenças, todos estamos sujeitos a isso. Ninguém pode se gabar assim, principalmente as mais jovens, né? Eu tenho saúde de ferro, eu posso ficar sem dormir, que não acontece nada, eu posso comer 2 da manhã, jantar, um prato enorme, não acontece nada. Espera, você vai ver, o peso do Éden lá, do pecado do Éden vai chegar. Chega para todo mundo. E quanto mais a gente judia do corpo, mais cara vem a conta. Né? A fé não blinda o nosso corpo disso. Há uma lei, a lei que foi a lei do pecado, que foi ali selada no Éden. Por isso que o último inimigo a ser vencido por Jesus é a morte. Porque a morte entrou e contaminou o nosso corpo. Hoje nós estamos sujeitos à morte. Qualquer pessoa, a qualquer momento. Um órgão pode parar. Há uma ciência maravilhosa de Deus para fazer o nosso corpo funcionar como ele funciona. Mas isso não significa que ele vai funcionar perfeitamente até o fim. Ele vai se degenerar, como de todos os homens. Então, quem serve também adoece. E quem serve também pode morrer. Ou também pode morrer, não, também vai morrer. Né? E aí, o que eles fizeram? Tendo a lavagem do corpo aqui era um ritual de purificação. Os judeus faziam isso e fazem, acho que até hoje, creio que até hoje, né? Lavam, ungem o corpo. Lembra que quando aquela mulher ungiu o corpo, Maria derramou o perfume em Jesus, ele disse que ela o tinha ungido para a sua sepultura. Ela não sabia, mas ela estava fazendo um ato profético ali. Mas depois tem a outra informação, depositaram num quarto alto. O normal aqui seria, tendo-a lavado, levaram para o sepultamento. Nós estamos falando de um lugar no Oriente Médio, quente, e que as pessoas eram sepultadas no mesmo dia. Imagina isso, elas não ficavam ali expostas o tempo todo, porque ocasionaria doenças, bactérias, mau cheiro. Quando eles lavam o corpo e levam para o quarto de cima, eles estão mostrando assim, não está escrito aqui nesse versículo, mas há uma esperança. Nós vamos em busca de um milagre. E isso acontece também lá com aquela sulamita, quando o filho morre, né? E ela manda chamar o profeta. Ela coloca o filho no quarto de cima, que era o quarto do profeta. Então, você vê aqui que o autor está querendo revelar. Olha, eles não se conformaram com a morte dela. Eles vão fazer alguma coisa. O 38. E como Lida era perto de Jope, esse perto aqui era cerca de 3 horas a pé. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. É o que eu estava falando. Pedro estava ali por perto. Pedro estava numa cidade perto. Certamente toda a circunvizinhança sabia do milagre de Enéas, porque não é comum. Até os dias de hoje, com a medicina tão avançada, não é comum um paralítico começar a andar por aí, não é? Então, imagina naqueles tempos, aquele homem andando por
por toda parte. Enéas recuperou a saúde. Ele era um jornal evangelístico por onde ia. Então, toda aquela região tomou conhecimento que Jesus estava fazendo milagres através de Pedro. E, imediatamente, as pessoas da comunidade, da igreja ali, tomou a decisão de enviar 2 pessoas, 2 homens. Olha, vai lá e traz Pedro. E uma coisa interessante, nós já vimos aqui no capítulo 5 sobre a morte de Safira. E quando Safira morre, ninguém pensa assim, vamos ressuscitar? Não é? É uma mulher também. Fazia parte da igreja primitiva também. Mas era alguém que fazia mal. Lembra daquele rei Jorão, né? Que quando a Bíblia descreve sobre a sua morte, diz assim, e ele morreu e não deixou saudades. Foram e sepultaram bem longe dos sepulcros reais. Porque era alguém que não fazia bem para o povo de Deus. Era alguém que não tinha princípios, que não tinha temor, que induzia o povo ao pecado. E você vê aqui, nós temos 2 mulheres no mesmo livro, praticamente no mesmo período. Safira morre e o que eles fazem? Carrega, tira e sepulta. Acabou. Ninguém fala, ninguém chora, né? Ninguém fica com pesar. Mas aqui não. Aqui talvez não seja uma mulher rica. Safira Ananias e Safira tinham uma certa condição, tinham propriedades. Aqui você não vê a descrição que Dorcas, você não vê nem falar se ela tinha família, nada. Mas ela tinha boas obras. Era o que chamava a atenção. E quando essa mulher morre, tipo assim, não, nós não aceitamos isso não. Ela faz toda a diferença aqui na nossa igreja. Nós precisamos dela. Nós vamos lutar por ela. E aí está o que as nossas obras falam. Porque o fruto da nossa vida é que vai falar por nós quando nós não podemos falar. Quando Dorcas morre, ela não pode falar mais, ela não pode orar, ela não pode dizer nada. Mas as suas obras falaram por ela. Às vezes nós caímos numa situação tão difícil que a gente não pode falar nada. Mas a nossa vida vai falar por nós. E aí qual é a mensagem? Uma mensagem boa ou ruim? Tipo assim, sepulta logo, que é melhor? Ou vamos lutar? Isso aqui é uma reflexão que a gente tem que fazer partindo do princípio do que eu tenho feito todos os dias junto das pessoas, no meio onde eu sou colocada. Eu tenho servido, eu tenho feito a diferença, eu faço falta, o que eu faço ajuda realmente as pessoas? Ou eu tenho vivido a vida para mim? Uma mulher que vive a vida para si mesma, que vive a vida para a beleza, que vive a vida só para a sua casa, só para os seus ali, ela não vai fazer falta para ninguém. Mas uma pessoa presente, uma pessoa amorosa, uma pessoa que tem uma linguagem saudável, uma língua que abençoa, as pessoas vão chorar, vão sentir, não, vão se recusar a perder. Não tem como a gente não lembrar de Ananias e Safira, né? E aqui outra coisa, por parte dos discípulos da igreja ali, eles não ficaram reclamando. Você vê, eles lavaram o corpo, colocaram lá no quarto de cima, no andar de cima, e foram em busca do milagre. Você não vê aqui, mas por que Deus permitiu isso? Ela era tão fiel, é injusto isso. Não tem. Não tem uma frase das pessoas pedindo explicação. Não tem ninguém falando aqui por que isso ou por que aquilo. E nós temos a tendência de querer que Deus nos dê satisfação das coisas, de querer que Deus explique tudo que Ele está fazendo. Ou de tentar esfregar no rosto de Deus a nossa vida
e mostrar para ele: foi injusto o que o senhor fez. Deus é sempre justo, é sempre perfeito. Então, a postura aqui dos discípulos também fala, né? E levantando-se Pedro, foi com eles. Ou seja, o apóstolo Pedro não teve nenhuma dificuldade em atender ao pedido. Ele poderia falar: mas... porque eles não deram detalhes. Eles só chamaram. Pedro não sabia para onde ele estava indo, o que ele iria encontrar. Simplesmente os discípulos foram lá, o chamaram: nós precisamos de você, em Jope, né? Mas não fala qual casa, não fala qual problema, e ele se levanta e vai. Alguém que quer servir a igreja não coloca barreiras, né? E quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com eles. Imagina, Pedro, vamos pensar nessa cena agora, que isso aqui é interessante, né? Ele chega na casa, tem uma multidão de mulheres ali, e mulher, quando resolve falar e chorar, gente, é uma coisa, né? E essas mulheres rodearam Pedro e começaram a mostrar, chorando e mostrando, aqui fala, né? Mostrando as túnicas e as roupas. Olha como ela era boa. Hoje, para a gente, pode ser muito fácil ter um guarda-roupa com 10 vestidos, mas não era assim naquela época. Vestuário era algo muito difícil de se ter. Ninguém tinha 10 malas de roupa, por exemplo, 50 sandálias. Não. As pessoas tinham mesmo o necessário para se trocar, lavar, né? A vida era muito mais prática. E Dorcas dedicava o seu tempo, dedicava o seu dinheiro, porque as viúvas não tinham dinheiro para pagar pelas túnicas, pelas roupas. Aquilo era uma oferta que ela estava dando. Então, quando Dorcas morreu, imediatamente elas foram em casa e pegaram todos os vestidos. Olha só que diferente, né? Todo mundo correu, foi para suas tendas, ou tenda, ou casa, não sei, né? Onde elas moravam. Nessa época já tinha casas de alvenaria, né? Aqui a gente está falando de um lugar alto. E elas buscaram as suas roupas e foram mostrar, ou seja, elas tinham algo palpável para mostrar. Não é algo subjetivo, não. Elas tinham, de fato, um pedaço de Dorcas nas mãos. A vida de Dorcas estava ali através daquelas roupas. E sabe-se lá quantas roupas, quantas mulheres eram. Eu sei que o texto fala que Pedro ficou ali no meio, no círculo, e as mulheres em volta dele, né? Mostrando. Um vestido azul, a outra um vestido verde, a outra um vestido vermelho, e por aí ia. E Pedro olhando para aquilo, tipo, estou numa situação aqui, tem que resolver esse problema. Ela servia através dos vestidos. Ela cobria pessoas. Nós estamos num tempo também, às vezes eu falo muito sobre o nosso tempo e sobre o tempo passado, porque é necessário. Não tem como a gente não comparar os dias que nós vivemos com os dias bíblicos, né? Nós precisamos voltar nesse contexto bíblico para entender como as pessoas viviam e a diferença que está nos nossos dias. Senão a gente não entende a profundidade do texto. Nós estamos num período que as pessoas não cobrem umas às outras. E eu não estou falando de cobrir pecado, não. Por exemplo, há um prazer muito estranho em querer falar do outro, em querer mostrar os defeitos do outro, em querer mostrar fraquezas e pecados, até aquele gosto mórbido de falar dos pecados dos outros. Enquanto deveria ser o oposto disso, o contrário disso. Porque quando alguém decide expor a nudez do outro, não está mostrando para os incrédulos que a Igreja de Jesus é uma instituição problemática? Olha só o que acontece dentro da igreja. Foi exatamente o que fez Cão ao ver o seu pai, Noé, lá, nu, depois de ter se embriagado.
Ele recebeu a maldição e todos os seus filhos, toda a geração se tornou maldita, porque ele decidiu expor, ele decidiu rir, zombar do pai naquela situação. Nós estamos dentro de uma instituição composta, a igreja é perfeita, é santa a igreja espiritual, mas a igreja instituição é composta por pessoas falhas. E nós estaremos sempre nos deparando com falhas, com erros. É a forma como nós lidamos com isso. Jesus, quando viu as nossas falhas, ele não ficou debochando de nós. Como vocês são fracos, como vocês são débeis, como vocês pecam, como vocês são inconstantes, como vocês são isso. Ele foi à cruz e decidiu nos vestir. Ele nos vestiu com a sua justiça. É esse o nosso papel. Então, quando Dorcas, isso aqui é uma aplicação pessoal sobre as túnicas, né? Então, quando Dorcas vê as viúvas tendo nudez, tendo necessidade, ao invés de olhar e ficar indiferente ou expor, porque ela poderia ter roupas bonitas porque ela sabia confeccionar, mas não bastava só ela ter belas roupas, belas túnicas, ela queria que todas as outras mulheres tivessem também. Olha que diferente isso. Então vamos cobrir a nudez dessas viúvas? Elas estão aflitas, elas estão tristes, elas estão desamparadas. Nós passamos pelos versículos que mostrava a assistência que a igreja prestava com comida às viúvas, porque elas tinham necessidade até de comida, necessidade básica de se alimentar. Então, se não tinha comida, imagina roupa, imagina uma túnica nova. E como é gostoso, todo mundo vai de convir, como é bom vestir uma roupa nova, não é? É bom, né? Então Dorcas falou, eu vou fazer roupas para essas mulheres. Eu vou cobrir essa necessidade. Em que nós temos, como nós temos trabalhado para cobrir as necessidades que nós vemos. Há muitas necessidades no nosso meio. Se você olhar com um olhar atento, você vai perceber. Há muita gente passando necessidade. Há muita gente que precisa de túnicas. Mas é preciso um coração generoso para deixar de olhar para si, sabe? Não pode ser uma pessoa egocêntrica, uma pessoa egoísta, que olha só para as suas necessidades, para olhar para os outros. Eu vou cobrir, eu decido cobrir a necessidade dessa pessoa, né? E agora, uma outra pergunta. Todas as vezes que alguém morre, você já deve ter ido em algum velório, certamente, né? E velório é um lugar que desperta lembranças. Todas as vezes que alguém morre, o que acontece no velório? As pessoas ficam se lembrando de como era o morto. Ah, porque ele era assim, ele fazia isso. Na cultura ocidental, há até um ditado, né, que toda pessoa quando morre fica boa. Né? Ela antes nem era boa, mas no velório ela fica boa. Mas por quê? No velório é um momento de reflexão, as pessoas começam a se lembrar de como foi a vida daquele morto ali, aquele que está no caixão. Ele já não pode interferir em mais nada, ele não pode fazer mais nada, tudo que podia ser feito já foi feito. Mas as lembranças da sua vida falam. Por exemplo, se era um homem que bebia, que maltratava a esposa, um pai ruim, um homem preguiçoso, as pessoas estão ali, mas estão, né? O que vai falar? Ele era um beberrão, ele era isso, ele era aquilo. Mas quando é uma pessoa boa, normalmente as pessoas começam a se lembrar. Aí chega alguém e fala, mas ela me ajudou no dia tal, ela fez isso, ela fez... Não é assim que acontece? Velório é um lugar que se desperta memórias. Isso é um fato. Não tem como mudar isso. Para agora e analisa. O que é que as pessoas iriam falar no seu velório? O que ela fazia? O que ela falava? Qual o impacto dela na nossa vida? Não fez diferença nenhuma.
ou fez toda a diferença. No velório, você vê o resultado de uma vida. Não que o que as pessoas estão falando vai interferir no julgamento de Deus ali, ou a condenação ou a salvação. Mas o propósito da nossa vida nesse mundo é servir. E se a gente não serve, é uma vida desperdiçada. É viver 50 anos, 60 anos, 30 anos, sei lá quantos anos, desperdiçando a vida. Tem coisa pior do que você desperdiçar o que se tem de mais precioso nesse mundo, que é a vida? Se desperdiça muitas vezes o dinheiro, se desperdiça a água, eletricidade, comida. Isso tudo já é ruim, mas desperdiçar a vida. Então, a maior reflexão de hoje é: vá ao seu próprio velório e deixa o Espírito Santo falar, deixa o Espírito Santo mostrar qual tem sido o seu legado. Por quê? Maravilhosamente, nós ainda temos como mudar essa história, né? O 40 diz: mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Esse versículo aqui lembra perfeitamente o que aconteceu quando Jesus foi à casa daquele homem e encontrou a menina morta. Pedro repete exatamente, né? A gente vê em outros milagres também que Pedro tem a tendência, tudo que ele viveu com Jesus foi tão marcante que ele repete, né? Jesus também mandou todas as pessoas saírem, porque elas estavam chorando, elas estavam emotivas, e a emoção atrapalha a fé. Essa é uma das grandes revelações que o Espírito Santo deu para a Igreja Universal, né? A fé não tem nada a ver com sentimento. Os sentimentos, as emoções atrapalham essa fé em ação, impedem o resultado da fé. Então, Pedro, sabendo disso, sabendo que Jesus fez daquela forma, ele tinha entendido e ele manda todo mundo sair. Tudo bem, as viúvas estavam ali, pesarosas, tristes, cheias de túnica, mas olha, dá um tempo, vão, deixa eu ficar aqui, eu e o defunto aqui, né? E aí ele põe-se de joelhos. Ele não toca no corpo morto, porque para o judeu há a lei da impureza. Se ele tocasse, ele ficaria impuro. E a igreja primitiva ainda estava vivendo entre essa transição, né, do período da lei. Muita coisa, você vai ver até o Concílio de Jerusalém, muita coisa eles não sabiam ainda diferenciar entre os conceitos que Jesus tinha cumprido e, de certa forma, abolido, né, e o que tinha realmente que continuar na igreja primitiva. E aí ele não toca no corpo, né? Jesus pode tocar no corpo, Pedro, é como se ele se sentisse assim: eu não posso ultrapassar aqui essa barreira. Mas ele fala com o cadáver, né? Ele não toca, mas ele fala, que também é uma loucura, falar com o morto. Tudo bem, ele tinha falado com Enéas, mas Enéas escutava, né? Mas agora ele está falando com alguém que não pode ouvir. Ele está falando com um corpo. Quem já morreu, a alma não está ali. A alma saiu do corpo e quem escuta é a alma. Não tem mais alma ali. Os ouvidos podem estar perfeitos, mas não tem mais alma para ouvir. A alma, como ela era uma mulher de Deus, a alma de repente já estava no seio de Abraão, né? Gente, ressurreição é uma coisa extraordinária. Vamos um dia falar sobre ressurreição? O que envolve ressurreição? Tem que ter muita fé para chamar a vida morto. Tanto pelo contexto físico, dos órgãos que se apodrecem, tanto pelo contexto espiritual. A alma não está ali. Imagina isso, né? Então ele se volta para o cadáver e fala, chama pelo nome: Tabita, levanta-te. Só isso. Não tem discurso, não tem mais nada, né? Olha que simples. Lembrando a nossa meditação anterior, como a operação de um milagre é algo simples. Quando Deus age, gente, é tudo tão simples.
E o que aconteceu com aquela ordem? E ela abriu os olhos, imagina isso, instantaneamente. Gente, que cena! Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, se assentou. A primeira coisa que ela fez foi abrir os olhos, ela encarou Pedro. Talvez ela nem conhecesse Pedro, né? E ela se assenta na cama. Tem um versículo que eu até marquei aqui para ler para vocês, que Jesus disse assim, lá em João 5:25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Esse versículo aqui é tão profundo, porque nós estamos, talvez você pense assim, eu nunca tive coragem de ir num velório e falar com o morto para ele se levantar do caixão, mas nós estamos todos os dias falando com mortos, pessoas mortas espiritualmente. E Jesus nos garantiu que já chegou a hora, né? Ele fala que vem a hora, e agora é essa hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E a voz do Filho de Deus é dita pela nossa boca. A voz que saiu pela boca de Pedro era a voz do Filho de Deus, mandando aquela mulher se levantar. Então, que privilégio Jesus poder falar pela nossa boca e dar a ordem para mortos ressuscitarem. Nós, às vezes, não temos noção do que é isso. Se a ressurreição física já nos espanta no sentido de admiração, imagina uma ressurreição espiritual, uma pessoa que está morta nos seus delitos e pecados, uma pessoa que não tem entendimento espiritual, cega, zero entendimento, zero fé, zero conhecimento de Deus, e ela se levanta. O que acontece nas igrejas todos os dias é gente se levantando de caixões espirituais. E isso tem que acontecer através da nossa vida, da nossa fé, da nossa entrega. Nós temos que ter essa coragem, como Pedro, de chegar e falar para as tabitas do nosso dia: levanta-te. Essa autoridade espiritual já nos foi dada. É só exercer. E claro, se alguém tiver fé para levantar um morto, realmente, literalmente do caixão, que bom, porque depois desse milagre aqui, toda Jope passou a crer em Jesus. Porque os milagres têm essa finalidade. O milagre não é só para beneficiar uma pessoa, o milagre beneficia o reino de Deus, beneficia a igreja, beneficia uma cidade. Jesus quer alcançar uma cidade, Jesus quer alcançar uma região, ele quer alcançar um país através de nós. Como aconteceu em Lida com Enéas, vai acontecer em Jope agora. Quando alguém abre os olhos e se senta, toda a multidão vai ficar maravilhada, porque é um cadáver que abre os olhos e se senta, e ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Então, quando ela se sentou, aí ele tocou, ela estava viva, aí ele deu a mão. Vocês estão vendo a diferença? Ele deu a mão para ela sair dessa cama agora, né? E aí, quando ela já estava de pé, ele deve ter olhado lá embaixo na escada: ei, pode subir, né? Chamou a mulherada toda aí, você imagina. Aí vou deixar por conta de vocês a alegria dessa turma em ver uma pessoa que antes estava moribunda, doente, fraca, e depois morta, sem vida, inanimada, né? Tendo que ser logo sepultada, porque ia dar bicho, né? E agora ela está ali, cheia de alegria, vida normal. Então, ele apresenta Dorcas viva. Aquela igreja, aquelas pessoas entregaram Dorcas morta. E Pedro faz o quê? Apresenta Dorcas viva. O que chega nas nossas mãos não pode... aquilo que chega nas nossas mãos não pode sair da mesma forma. Eles me deram morte e eu devolvo vida. Alguém me maltrata e eu devolvo educação, gentileza. Alguém me trata com egoísmo e eu devolvo generosidade. Deram morte para Pedro e Pedro devolve vida. É assim que acontece com uma pessoa que é de Deus, né?
O 42 diz: e foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Como eu disse, o milagre é um sinal evangelístico. Milagres precisam acontecer. Eles não são a base da vida cristã. Eles não estão ali como algo mais importante, mas eles precisam acontecer, porque através dos milagres, os incrédulos vão passar a crer em Jesus, vão passar a crer no Evangelho. E o 43, para a gente terminar, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Depois de ter acontecido algo tão extraordinário, era para se pensar numa coisa. Alguém importante da cidade, o líder de uma sinagoga, um comerciante próspero, poderia ter chamado Pedro para se hospedar, dar uma hospedagem digna para ele, né? Porque, afinal, esse não é um homem qualquer, digamos assim, um homem que ressuscita mortos, isso não acontece todos os dias. Mas não, ele não tem uma hospedagem, não vou dizer digna, mas uma hospedagem de alguém importante. Ele vai ficar na casa de um homem que é desprezado por todo mundo. Curtir peles naquele tempo envolvia o quê? Você ter carcaças de animais mortos, para você tirar as peles. E esse processo de morte e curtição de couro exala um mau cheiro terrível. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de passar próximo a esses lugares. É um cheiro de putrefação terrível. E isso acontecia normalmente perto do litoral, das praias, porque a brisa, o vento ajudava a soprar aquele cheiro, né? A dissipar um pouco do cheiro. E Pedro vai justamente para a casa mais mal cheirosa. Ele não se sente ofendido de estar naquele lugar. Nenhum judeu gostaria de estar ali. Porque além do problema espiritual que eles tinham com a carcaça dos animais, ainda tinha o cheiro desagradável. Mas Pedro não vê como humilhação ficar na casa de Simão, o curtidor. E depois a gente vai ver o que aconteceu na casa de Simão, o curtidor, e que fica para a próxima meditação, né? A gente vai ver aqui o desenrolar dessa história. Deus abençoe a todas vocês.